Irmãos queridos, quero compartilhar com os irmãos hoje o texto que está em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler, irmãos, dos versos 1 a 12. O tema dessa mensagem é o amor que mudou a história de um homem. O amor que mudou a história de um homem. Marcos, capítulo 2, dos versos 1 a 12. Amém, irmãos queridos? O texto sagrado diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e eles anunciavam a palavra. Então, chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Impedidos de aproximar-se pela multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar onde Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali escribas que pensaram no seu coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse-lhe: levanta-te, tome a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Aleluia. Uau, que texto rico. Irmãos queridos, como eu disse no princípio do culto, nós vamos dividir esse texto em 2 partes. Hoje nós vamos ver sobre estes 4 homens, estes homens que tiveram fé e levaram um paralítico até Jesus. A segunda parte nós veremos no domingo, o poder de Jesus Cristo revelado. Por onde Jesus passava, meus irmãos, Jesus arrastava multidões, Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava ensinando com autoridade, e aquilo chamava a atenção da multidão. Uma coisa que é importante nós ressaltarmos, que nessa multidão nem todos queriam o favor real de Jesus Cristo. Muitos estavam ali, como diz um bom mineiro, sapeando a coisa, né? Vamos ver se ele faz mesmo, vamos ver o que acontece. Mas, irmãos, havia muitas pessoas piedosas buscando verdadeiramente Jesus Cristo. E Jesus, neste texto também, vai dar demonstração mais uma vez do seu ensino, do seu poder e da sua autoridade. E hoje nós veremos o que o amor uns para com os outros pode fazer. Aonde este amor, meus irmãos, pode nos guiar. Aonde este sentimento pode nos levar. A narrativa bíblica nos guiará, meus irmãos, através do amor, da fé, da persistência e da perseverança. Nós veremos que estes 4 homens tiveram essas 4 atitudes. Atitudes que foram relevantes na vida de uma pessoa que estava sofrendo, de uma pessoa que estava escravizada pelo pecado, de uma pessoa que não tinha mais esperança, de uma pessoa que estava fora do convívio social. E com estes 4 passos, eles levaram uma vida diferente para este homem. Mas a grande pergunta é: como nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas com estes 4 passos? Como que nós podemos ter uma fé persistente? Como nós podemos ter um amor que faz a diferença na vida dos outros? A primeira coisa que o texto vai nos revelar, irmãos, é que o amor produz fé. Imagine agora, meus irmãos, o diálogo entre esses 4 amigos, antes deles decidirem pegar aquele paralítico e levarem a Jesus. Os irmãos já pararam para perguntar o que era o assunto deles? Imagina, meus irmãos, agora, eles sentados e começaram a comentar sobre Jesus. E um diz: vocês estão sabendo aí desse tal Jesus? E você pode conferir, irmãos, e fazer essa analogia do capítulo 1, que poderia ser um assunto assim: vocês ouviram falar desse tal Jesus? Aí um diria: eu ouvi.
Ele foi batizado. Ele vive no deserto orando. Este Jesus, muitos estão dizendo que ele agora chama pescadores para serem pescadores de homem. Aí o outro diz: eu também fiquei sabendo deste Jesus. Dizem que ensina com poder, com autoridade, com unção. O outro levanta: eu também escutei falar desse Jesus. Este Jesus está revolucionando o cenário. Ele curou a sogra de Pedro. O outro vai dizer: qual Pedro? O briguento? Ele é o briguento. Este Jesus curou a sogra dele. Em quarto lugar, o outro vai dizer: eu também ouvi falar de uma fonte confiável. E todos perguntam: qual fonte confiável é essa? Era de um homem leproso. Ele foi curado por esse Jesus, e esse Jesus deu uma ordem a ele dizendo: olha, não conte a ninguém. Mas o milagre foi tão grande, a transformação foi tão forte, que ele não aguentou. Ele saiu contando isso para todo mundo, e eu ouvi da própria boca deles. Irmãos, quem sabe nesse diálogo, nessa pequena analogia que nós estamos fazendo, nessa conjectura, houve um silêncio entre os quatro. Um olhou para o outro e disse: será que nós estamos pensando a mesma coisa? Será que nós estamos entendendo o que devemos fazer? E se nós levarmos o nosso amigo paralítico para esse Jesus? E se nós conseguirmos levar ele e apresentar ele a Jesus? Jesus pode curar o nosso amigo. Irmãos, neste momento eles entram em consenso para levar o seu amigo paralítico até Jesus. Irmãos, o que eu olho para este texto e entendo? Que este amigo paralítico, antes de estar nessa situação, era uma pessoa muito amada, era uma pessoa muito querida, porque ele estava nos pensamentos daqueles homens, estava no coração daqueles homens, e nada das dificuldades passou na mente daqueles homens quando eles tomaram a decisão de levar aquele homem até Jesus. O amor destes homens, meus irmãos, não mediu nenhum esforço. Eu imagino que nessa conversa deles não houve tempo para pensar: nossa, mas Jesus está longe. Mas nós vai ter que cada um pegar de um lado e levar até Jesus. Nossa, e se a gente chegar lá e não tiver espaço? Não! Estes homens amaram este homem de tal forma que eles não mediram nenhuma consequência. Eles simplesmente tiveram o ato de crer que Jesus poderia curar aquele homem. E eu aprendo algumas coisas com isso. Quando nós dizemos que amamos pessoas, nós não podemos medir esforço em ajudar. Irmãos queridos, é triste. Nós vemos pessoas dizendo: eu amo fulano de tal. Aí a conta do fulano de tal de luz está para cortar. Não vai lá, não paga a conta de luz. Eu amo fulano de tal, e o fulano de tal está passando fome, não tem coragem de levar uma cesta básica. Irmãos, o amor não pode medir esforços para ajudar e resgatar. Observe que esses 4 amigos, meus irmãos, eles não tiveram em nenhum momento o pensamento na dificuldade, mas sim os olhos fitos primeiramente em Jesus, que poderia operar o milagre. Não meça esforço, irmãos, para ajudar a quem você diz que ama. Jesus nos amou primeiro. Em Filipenses 2, a partir do verso 5, dizendo que ele, sendo Deus, não fez usurpação de ser Deus. Aí ele começa a descer, irmãos, uma escadinha. Ele esvaziou-se de si mesmo. Por fim ele termina dizendo que tomou a forma de homem e pegou a morte de cruz. Sabe por quê? Por nos amar. Em nenhum momento ele voltou atrás, porque nos amou. Irmãos, nós também temos que ter este mesmo sentimento. Nós precisamos nos esforçar para ajudar pessoas. Nós precisamos nos esforçar na oração, no jejum, na visitação, na pregação do Evangelho. Porque estes homens não mediram esforço. Não mece esforço com aqueles que não podem lhe dar nada em troca. Pastor, mas eu estou ajudando uma pessoa que não pode me dar nem um copo d'água. Irmãos, não olhe para isso. Irmãos, imagine, faça uma conjectura. Se eles não entram na casa, se eles não conseguem ver Jesus e eles têm que voltar com este homem. Eles não pensaram nisso, não mediram esforço, eles não queriam nada em troca, eles queriam o bem daquele homem. E nós, meus irmãos, precisamos agir da mesma forma.
tendo um amor, irmãos, por aqueles que estão aprisionados, por aqueles que não têm mais esperança, por aqueles que não têm como nos dar nada em troca. Agora imagine comigo o cenário, Jesus olhando para cima e vendo um buraco de mais ou menos 2 metros a 2,5 metros sendo aberto. Imagine, irmão, Jesus vendo eles descer a maca. Você consegue reproduzir isso? Agora esses homens também entram dentro da casa. Esforço para ajudar alguém. Quem sabe, irmãos, e nós veremos isso no domingo, sobre o pecado deste homem. Quando este homem chega ao chão, e quando Jesus, no verso 5, abre a boca e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Quem sabe aqueles homens poderiam dizer: realmente, pecou. Realmente, fez o que desagradava a Deus. Realmente, virou as costas para Deus, por isso que está na situação. Mas nós o amamos. E nós queremos ver o milagre sendo operado na vida dele. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? É que nós não temos que ficar olhando histórico de ninguém. Ixi, pastor, mas não vai visitar o irmão tal lá não, hein? Era traficante. E pastor, ele lá já matou um monte. Ela lá, irmãos, Jesus não olha histórico de ninguém. Jesus não pega a ficha ali e fica olhando: ah, você já fez isso, você fez aquilo. Não, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Nós veremos no domingo, meus irmãos, porque Jesus perdoa primeiro o pecado para depois curar o físico. Mas o que era mais fácil? Perdoar pecados ou curar o físico? Perdoar pecados. Porque só Jesus pode remir o homem, e isso foi através da cruz. Mas irmãos, esta mensagem, este verso 5 fala muito ao meu coração, porque nós não temos que amar pessoas porque elas podem nos dar, por quem elas são. Nós temos que amar pessoas porque o que Jesus pode fazer na vida delas. E era o que aconteceu com estes homens. Eles sabiam que Jesus podia operar um grande milagre. E quando nós pensamos assim, né, parece até essas frases de efeito: Jesus não olha histórico. Irmãos, se você pegar todos os evangelhos do Novo Testamento, vai haver um combate contra essa questão das pessoas ficar buscando o histórico de alguém. Isso não existe. Quer um exemplo? Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, ele vai dizer: só Marcos está comigo, só Lucas está comigo, traze a Marcos. Irmãos, e a gente às vezes lê como uma metralhadora, e esquecemos de quem foi esse Marcos. Irmãos, Marcos lá em Atos, se você olhar no capítulo 15, você vai ver que este Marcos, a qual Paulo está pedindo para trazer, ele foi, irmãos, o ponto central de uma discussão dos discípulos. E essa discussão foi tão grave, tão séria, que Paulo não quis andar com este homem. E agora, ele está dizendo: só Lucas está comigo, traze a Marcos, traze a Marcos. Irmãos, não é por conta de histórico que nós temos que colocar pessoas de lado, não é por conta de passado que nós temos que colocar pessoas de lado. Jesus dá a maior prova disso. Jesus vê a fé daqueles homens, olha para aquele paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. A fé daqueles homens, meus irmãos, juntamente com o amor, eles tiveram fé e amaram aquele homem. E aí eu te pergunto: o que o seu amor e a sua fé têm produzido? Se o Senhor hoje pedisse as suas obras: filho, o que o seu amor e a sua fé têm produzido? Ah, Senhor, é porque o fulano de tal lá, eu não quero falar com ele. Pai, o fulano de tal já me deu tanto trabalho. Irmãos, o nosso amor com a nossa fé tem que produzir mudança na vida de pessoas. O nosso amor e a nossa fé tem que ser relevante na vida de pessoas. Se as pessoas não querem ser diferentes, nós temos que ser. Se as pessoas não dizem eu te amo, nós temos que dizer. Se as pessoas não querem perdoar, nós temos que perdoar. Estes homens dão a maior prova possível de fé. O amor tem sido, meus irmãos,
a nossa marca nessa atualidade? Ou nós sabemos que tem alguém sofrendo e nós simplesmente viramos as costas? Ou simplesmente nós não queremos ajudar? Pastor, mas é muito pesado. É muito difícil ajudar o fulano de tal. Pensa num hominho trabalhoso, numa mulherzinha trabalhosa. Irmãos, o amor tem que ser a nossa marca registrada, tendo fé que o nosso Jesus pode operar um milagre na vida de outros, dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Em segundo lugar, o amor e a fé produzem persistência. Irmãos, estes homens, cheios de amor e fé, com alegria em ajudar um paralítico, que não consegue se mover, eles se deparam com o seu primeiro problema, a multidão. Irmãos, imagina agora eles vindo lá de longe assim, e um dizendo para o outro: oh, e essa multidão aí? Um vira para o outro e fala: rapaz, não esquenta com isso não, nós vai chegar lá, nós vai passar por cima. Irmãos, eles não olharam para o problema, eles tinham um propósito fixo. Qual era o propósito destes homens? Entregar aquele paralítico na mão daquele que poderia operar um milagre. O amor, a fé e a persistência daqueles homens fizeram a diferença. Estão diante da multidão, e agora? O que fazer? Eles poderiam pensar: a gente volta amanhã, a gente pernoita aqui. Não, eles disseram: nós precisamos colocar este paralítico diante daquele que pode operar um milagre. Nós precisamos colocar este homem aqui que está sofrendo há quantos anos, diante do único que pode operar um milagre. O que vamos fazer? Aí tem uma ideia mirabolante: vamos subir no telhado. E eu acho, meus irmãos, que esse que deu essa ideia era o mais engraçadinho da turma. Ele falou: o quê? Colocar em cima do telhado? Não tem outra saída. Vamos levá-lo acima do telhado. Eu aprendo algumas coisas com isso. Primeiro, que o amor e a fé, irmãos, elas têm que ser persistentes. Pastor, eu amo muito meu pai, minha mãe, meu filho, tenho orado por eles há mais de 30 anos, mas eles não convertem. Continua persistindo, continua orando. Pastor, mas eu só tenho vizinho tribuloso lá, escuta som alto, quebra o pau, chama a polícia, não sei o que. Continua persistindo em oração por ele. Continua dobrando o seu joelho e falou: Senhor, salva eles, meu Pai, perdoa os pecados dele, Pai. Nós sabemos que isso é influência demoníaca, e nós precisamos, irmãos, ter persistência. Pastor, mas como eu vou orar por essa pessoa? Ela já falou mal de mim, já proferiu palavrões, não quer nem me ver. Irmãos, isso é o empecilho da sua vida. Na vida destes homens, o empecilho era a multidão. Não deixe que os empecilhos, irmãos, não deixe que isso afete o seu amor, a sua fé e a sua perseverança por batalhar por pessoas. A decisão, meus irmãos, de desistir não pode fazer parte do nosso vocabulário. Não pode. E aqui eu conto um pequeno testemunho para vocês. 2008, quando decidi e entendi o meu chamado, quando Deus falou ao meu coração, confirmou através da palavra, começou-se, irmãos, um grande processo, entra no seminário. E aí eu pensei: eu vou entrar no seminário, agora vai. Comecei a receber muitos convites para pregar, prega daqui, prega dali, vai daqui, vai dali, mas eu recebi também muitos nãos. Meus irmãos, imagina se eu tivesse desistido. Imagina se no primeiro não eu falasse: isso não é para mim. Imagina se nas negativas que a vida colocasse para mim, o meu amor, a minha fé, ela se esfriasse, ela acabasse. Eu quero deixar um conselho para você. Se você tem recebido muitos nãos, se prepare que o sim está chegando. Mas o seu amor, a sua fé e a sua persistência têm que estar vivos diante de Deus. Estes homens não olham para a multidão, eles não pensam em desistir. O que eles fazem é o que nós devemos fazer: arrumar uma solução. Meus irmãos, e a solução foi o improvável: subir. Primeiramente os 4 tinham que subir, levar o homem para cima, tirar o telhado, tirar as ripas, descer esse homem, os 4 descer.
O impossível, meus irmãos, agora se torna possível, porque o amor, a fé e a perseverança desses homens estavam aguçados, e nós precisamos estar assim. O terceiro ponto dessa mensagem: o amor e a fé produzem determinação. Aqueles homens estavam decididos. Aqueles homens não tinha meia conversa com eles. Aqueles homens queriam ver o milagre, mesmo que a multidão não os deixava passar, mesmo que tinha gente saindo pela janela, mesmo que as pessoas não quisessem liberar o caminho, eles estavam decididos a usar a sua fé, a provar o seu amor pelo seu amigo. Eles passam pela multidão, sobem no telhado. Irmãos, eu fico imaginando o diálogo deles nesse momento. Vai dar certo, vai dar certo. Nós vamos conseguir colocar o nosso amigo diante daquele que pode operar o milagre. Vai dar certo. E está subindo o telhado, e está destelhando, e está descendo o homem, e está dizendo: vai dar certo. Irmãos, mesmo que os empecilhos te cerquem, diga: vai dar certo, vai dar certo. O amor por esse amigo e essa fé e essa persistência ressaltam neste texto, nessa primeira parte. E sabe o que acontece? Jesus reconhece isso. Imagine agora, irmão, Jesus rodeado de gente, porque o texto diz que Jesus estava ensinando, e Jesus ensinava com autoridade. Agora imagina Jesus vendo descer um homem diante dele, e as pessoas vão se espremendo, se juntando, e Jesus contempla a fé destes homens, porque o verso 5 ele começa dizendo: vendo Jesus a fé. Uau! Irmãos, quer romper muralhas, quer vencer, quer passar um empecilho, quer viver o extraordinário de Deus? Tenha fé. E eu te pergunto: como está a sua determinação para viver o milagre? Como está a sua fé? Como está o seu amor? Aprenda uma coisa, meus irmãos: se não está dando certo de um jeito, você precisa arrumar um jeito. Que isso, pastor? Você está parecendo a Dilma, né? Frase da Dilma: não está dando certo de um jeito, você tem que arrumar um jeito. Mas é bem isso, meus irmãos. O que estes homens fazem? Olham para a multidão. Para entrar pela porta não tinha jeito, pela janela não tinha jeito. O único jeito que tem é o improvável, é pelo teto. O que estes homens fazem? Sobem no teto. Descem aquele paralítico pelo teto. Talvez a resposta que você tem tanto procurado está no improvável. Talvez a resposta que você tem falado: meu Deus, o que eu devo fazer agora? Estou diante, Pai, deste grande problema e não há solução. A resposta talvez está no improvável. Talvez está naquele caminho que você já descartou. Talvez está nas 3 horas da manhã com seu joelho dobrado. Talvez está no jejum que você não está fazendo. Talvez não está na busca pela palavra. Estes homens vê o caminho que ninguém estava vendo, o teto. Enquanto estes homens vê o caminho improvável, Jesus vê a fé. E quando Jesus vê a fé, Jesus opera o maior milagre na vida daquele homem. 5 homens, uma história de amor, fé, persistência e determinação. Nós precisamos, irmãos, ter essa mesma história. Está difícil, pastor. A minha fé está abalada. Esse amor que o Senhor está falando aí destes homens para com esse paralítico já não está mais como o meu primeiro amor. Persistência, pastor? Fácil não. A minha determinação, eu entro por uma porta, ela sai por outra porta. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão. Jesus pode reestabelecer todas essas coisas na sua vida. Ele pode reestabelecer o amor, Ele pode reestabelecer a fé, Ele pode reestabelecer a persistência, a determinação. Basta que você vá de encontro a Ele. Estudamos aqui há algumas semanas, quando Jesus diz àquele homem: se creres, e aquele homem vai dizer: eu creio, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Às vezes, irmãos, nós estamos precisando rasgar nosso coração diante de Jesus e falar: Jesus, eu até quero, mas a incredulidade tomou conta de mim.
A incredulidade não me deixa mais crer que homens podem ser curados, que homens podem receber a plenitude do Espírito Santo e passar noites e noites orando. Nós precisamos pedir ao nosso Deus, meus irmãos, que estabeleça todas essas áreas da nossa vida. Nós precisamos ser persistentes e determinados. Aqueles homens tiveram a visão, meus irmãos, que ninguém teve. A multidão estava todo mundo do lado de fora. Estava todo mundo sapiando. Estava todo mundo procurando ver e ouvir o que Jesus estava falando e operando. E eu creio, meus irmãos, que nessa multidão não havia pessoas com necessidades primordiais. Porque quem tem necessidade primordial, irmãos, ela dá um jeito. Ela dá um jeito, e nós precisamos, meus irmãos, entender que quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, nós temos que levar a Jesus, custando o que custar. Pastor, mas eu não consigo mais orar. Ajoelha lá, meu irmão, só chora, porque lá em Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, eu estou com o físico igual ao do senhor, não consigo mais jejuar. Faz um jejum de 3 horas, 2 horas. Irmãos, nós precisamos encontrar esse Jesus novamente com fé, com persistência, com amor. Quando nós entendemos, meus irmãos, que nós devemos levar tudo a Jesus, nenhum obstáculo é tão grande para que esse Jesus não possa resolver. Não há multidão, não há porta pequena, não há janelas com gente pendurada, não há telhado difícil de desfazer para levarmos o nosso problema a este Jesus. Pastor, eu tenho tentado isso. Então insista, meu irmão, persista, não desista. Pastor, mas ninguém quer. Pregava domingo, Mateus 24, irmãos, Jesus já nos alertou sobre o começo, o princípio das dores, daquele sermão dividido em 3 partes. Meus irmãos, nós não teremos vida tranquila aqui, mas com Jesus nós temos certeza de vitória. João no capítulo 14, Jesus vai acalmar o coração daqueles discípulos, quando eles dizem: crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmão, por mais difícil que esteja, crê em Jesus, crê no poder deste Jesus, creia que Ele está operando, trabalhando, mas você precisa insistir, persistir, ajudar pessoas, ser relevante na vida de pessoas. Deus, meus irmãos, vai cobrar de nós todas as nossas ações. Evangelismo prático, né, que a gente faz aí na rua. Se você estivesse diante de Deus e Deus perguntasse para você: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Irmãos, nós precisamos nos perguntar dessa forma: Pai, as minhas obras de amor, de persistência, de insistência, de fé. Qual será, meus irmãos, a multidão que tem tirado o brilho do nosso Jesus? Que às vezes a gente põe o olho na multidão e esquece daquele que pode resolver o problema. Qual é a multidão? Pastor, é lá no meu serviço. Continue orando pelo serviço, pelas pessoas que estão lá. Pastor, é uma confusão em minha mente que não sai. Continue clamando por este Jesus. Continue meditando na palavra. Continue buscando neste Jesus. Porque se você insistir e persistir, você vai viver o extraordinário igual estes homens viveram. Você vai viver o céu na terra. Irmãos, eu li aquele livro do Bill Johnson, Céu na Terra. Irmãos, aquele livro acendeu novamente a chama no meu coração, porque às vezes a gente esquece do Deus a qual nós servimos, um Deus de milagre, um Deus que pode operar sinais e maravilhas, um Deus que pode transformar vidas, um Deus que esquece histórico de pessoas. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos, meus irmãos, estar com os nossos joelhos calejados, com a nossa fé viva, sendo relevante na vida de pessoas. Nós precisamos levar todas as coisas àquele que pode resolver
o nosso problema. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, ser persistentes. Não colocar os olhos na multidão, não colocar os olhos na dificuldade. Nós temos fé suficiente para deixar a multidão para trás? Nós temos fé suficiente para fazer o impossível? Se a resposta for sim, nós viveremos o extraordinário de Deus. Irmãos queridos, o amor de Deus não mudou. Não deixe que a timidez e a falta de ação o impeça de viver o extraordinário. Eu quero desafiar você. No domingo, meus irmãos, nós vamos ver o poder desse Jesus revelado. Nós veremos Jesus trabalhando na área espiritual, na área física. Nós veremos este Jesus colocando o homem de volta na sociedade. Nós veremos este Jesus combatendo a dureza de coração, os pensamentos errados. Mas antes de nós vermos essa mensagem deste Jesus, eu quero desafiar você a viver o extraordinário. Que é isso, pastor? Tenha fé, tenha persistência, insista na oração, ame as pessoas. Pastor, como eu posso amar as pessoas? Dobre o seu joelho e fala: Pai, salva a vida, Senhor. Pessoas que estão indo para o inferno, Pai, que elas sejam encaminhadas para a igreja mais próxima da casa dela, Pai. Pai, que eu também seja usado para fazer a diferença na vida delas. Quer um desafio? Traga uma pessoa domingo para ouvir a mensagem sobre Jesus, que pode libertar, transformar, fazer um novo homem. Traga essa pessoa domingo para ouvir esta mensagem. Amém? E eu quero orar com os irmãos.